Olá a todos e todas, meu nome é Andreyson Mariano, eu sou professor colaborador do GPOST e eu estou aqui para tentar conversar com vocês e apresentar algumas ideias sobre o assassinato do revolucionário russo Leon Trotsky. A 20 de agosto de 1940, Ramon Mercader, um agente da GPU, a mando de Stalin, assassinou covardemente o revolucionário russo Leon Trotsky, que estava exilado no México, na cidade de Coyoacán. A primeira coisa que nós precisamos tentar utilizar para fazer a análise desse assassinato é se perguntar o porquê de Stalin mandar um agente da GPU assassinar o revolucionário russo Leon Trotsky. O Stalin já vinha desde a morte de Lenin, já vinha adentrando numa perspectiva de burocratização do Partido Comunista na União Soviética, do Partido Bolchevique. Esse processo ele se dá por fatores objetivos, o isolamento da União Soviética, as derrotas em revoluções como a Revolução Alemã, que não vingou, e pelos próprios ataques que foram desferidos pelas nações imperialistas, juntamente com a morte de milhares de experientes bolcheviques na Guerra Civil, fez com que a composição social do Partido Bolchevique passasse a ser uma composição social em que tinham novos militantes, jovens que adentravam dentro do Partido Bolchevique, do Partido Comunista, e não tinham a experiência passada e passaram a ocupar cargos, o que se formou uma verdadeira burocracia, não seguindo as perspectivas de Lenin e do Partido Bolchevique. Toda essa camada jovem que adentra no Partido Bolchevique serve de base social para Stalin implementar o seu projeto de burocratização do Partido Bolchevique e, consequentemente, depois do Partido Comunista da União Soviética. Em 1927, Stalin desfere um golpe que é a expulsão, o exílio de Trotsky e sua família. E, a partir daí, o Trotsky ele passa a viver em exílio em diversos países, chegando até a circunstância de vários países que defendem a diplomacia burguesa não darem um visto a Trotsky para que ele pudesse ficar como exilado em seus países. Foi preciso o governo nacionalista burguês de Lázaro Cárdenas dar esse asilo para que o Trotsky pudesse ficar no México. E a pedido de Diego Rivera, o Trotsky passa a ir ao México. Mas eu ainda não cheguei a colocar a pergunta, que é a seguinte: por que Stalin tinha o intuito de assassinar Trotsky e mandar esse agente da GPU para assassiná-lo? O Stalin precisava, desde o processo de burocratização, apagar da memória do povo russo todo o processo de revolução que foi vitorioso. E para isso ele precisava eliminar até fisicamente, se fosse necessário, os principais dirigentes dessa revolução que incorporavam o espírito da revolução e que estavam ali presentes nesse processo. Então, os principais revolucionários, dirigentes do Comitê Central do Partido Bolchevique, foram assassinados por Stalin. Ele também se utilizou de outros expedientes, como a própria falsificação da história. Então, revolucionários que dedicaram sua vida toda ao processo da Revolução Russa, a construção do Partido Bolchevique e a construção do Estado operário, a expropriação da burguesia na Rússia, passaram da noite para o dia a serem traidores, agentes da CIA, agentes do imperialismo, como uma verdadeira calúnia, uma verdadeira deturpação, uma verdadeira traição à memória, à luta desses revolucionários. Foi isso que aconteceu com Zinoviev, com Bukharin, por exemplo, com os expurgos dos processos de Moscou que foram denunciados por Trotsky. E foi isso também que aconteceu com a imagem de Trotsky logo após o seu exílio. Ele passou a ser tido como um traidor da revolução, como um agente conspirador, o que era publicado muitas vezes nos jornais da União Soviética. Então, o método do stalinismo passou a ser um método de eliminar fisicamente
e de deturpar, caluniar moralmente a memória e a vida dos revolucionários através dos expurgos, com a formação de comissões, com juízes, com provas falsas, acusando esses revolucionários para que, de uma forma ou de outra, fosse interrompido esse fio. O último obstáculo que Stalin tinha era Leon Trotsky. Todos os outros ele já tinha. Os membros da oposição de esquerda ele já tinha exilado a maioria. As oposições já estavam exiladas nos campos de Vorkuta, na Sibéria, por exemplo. E houve a eliminação física de diversos outros opositores, além das falsificações históricas publicadas constantemente pela imprensa stalinista. Como o Trotsky era o último obstáculo e escrevia sobre isso e denunciava os crimes de Stalin, denunciava as suas vacilações, o seu sectarismo político, as suas orientações políticas que eram dadas nos processos revolucionários, a formação das frentes populares, onde existia a conciliação de classes entre partidos comunistas e membros da burguesia ou partidos burgueses, fez com que diversas revoluções na China, na Espanha e principalmente a ascensão de Hitler se desse graças a isso, a essa conciliação de classes e aos giros ultrasectários. A política que o Stalin tinha para a Alemanha era no início de não haver nenhuma unidade entre o Partido Comunista e o Partido Socialista Alemão para enfrentar o Hitler, porque a política stalinista sectária aqui colocava que a social-democracia era a mesma coisa que o nazismo. Um giro sectário absurdo, um erro gravíssimo que custou a vida de milhares de trabalhadores, de operários, de revolucionários na Alemanha e custou a ascensão de Hitler e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A verdade sobre isso é que Stalin não estava seguro, não estava tranquilo com o Trotsky vivo. Então ele pensava que reviravoltas a Segunda Guerra Mundial não poderia trazer. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial já tinha eclodido e com Trotsky vivo e a Quarta Internacional estando ali presente, a história podia dar uma reviravolta e trazer à tona a teoria da Revolução Permanente de Trotsky e todos os revolucionários da Quarta Internacional e mais um rompimento dentro da própria Terceira Internacional com o apoio da Quarta Internacional. Então, Stalin temia isso e também ele pretendia garantir que a Quarta Internacional, no meio da guerra, não poderia ser uma alternativa. Então, a opção de Stalin de eliminar Trotsky gira em torno do receio de um novo processo revolucionário que poderia ocorrer com a Segunda Guerra Mundial e com a existência da Quarta Internacional se apresentando como alternativa. Stalin tinha como único objetivo eliminar Leon Trotsky. E, além disso, Trotsky representava o fio de continuidade com a Revolução. Os escritos de Trotsky, as denúncias de Trotsky, existia um receio muito grande por parte de Stalin que os escritos de Trotsky chegassem na União Soviética e também insuflassem rebeliões contra a casta burocrática. Há suposições de que marinheiros russos teriam tentado levar escritos do Trotsky, mas não conseguiram ter êxito. Porém, Trotsky escrevia em jornais internacionais, escrevia para a imprensa internacional e, através dessa imprensa internacional, seus escritos poderiam chegar junto à classe trabalhadora na União Soviética e isso assustava Stalin. Isso também era um elemento para que Stalin tivesse como principal objetivo eliminar aquele que representava o fio de continuidade com a Revolução Russa e, mais ainda, que fazia críticas constantes a todo o processo de burocratização do Estado operário e degeneração dele. Era Trotsky quem evidenciava os vacilos de Stalin nas revoluções, as traições sectárias, as denúncias dos processos de Moscou. E todas essas críticas poderiam ser um fermento que, colado à classe trabalhadora russa, viesse a alavancar uma derrota do stalinismo. Então, Stalin não podia permitir que a voz de Trotsky continuasse convocando a insurreição. Stalin não podia permitir que os escritos de Trotsky o denunciassem politicamente os seus erros, os seus giros ultrasectários e os seus giros à direita. Essas posições vacilantes não poderiam continuar a existir
dentro do panorama que estava ali colocado da Segunda Guerra Mundial. Então, a defesa das conquistas do Estado operário, quem falava dessa defesa, falando da necessidade de uma revolução política que retirasse essa burocracia stalinista do poder e Stalin, consequentemente, era Leon Trotsky. Era Leon Trotsky aquele que mais incomodava esse processo todo. Então, em fins da Guerra Civil Espanhola, Stalin faz o giro, leva diversos militantes da GPU treinados em assassinar trotskistas na Guerra Civil Espanhola para o México. E a partir daí começam campanhas antitrotskistas no México, inclusive tem um Fora Trotsky, porque se denunciava o Trotsky como um agente da CIA, um agente do imperialismo norte-americano dentro do México. O Lázaro Cárdenas não deu muito ouvido a isso. Até que em 1938, o Jacques Monard, que o que se passa aqui é o nome oficial dele, que na verdade assumiu o nome de Ramon Mercader e depois Frank Jackson, né? Esse agente da GPU, ele foi deslocado em 1938 e teve relações já na Europa, tentou se aproximar e acabou tendo uma relação com a Sylvia Ageloff, que era uma trotskista americana, secretária do Trotsky, né, que compreendia muito bem o russo e ajudava muito nas traduções para o Trotsky. Então, a partir do contato com a Sylvia Ageloff, o Jacques Monard ele começa a tentar um entrosamento e tentar conhecer a fortaleza que existia de proteção ao Trotsky, que estava na cidade mexicana. E, em um primeiro momento, o Ramon Mercader ele não foi designado para assassinar diretamente o Trotsky. Ele parece muito ligado, pelo menos nos escritos que são apresentados por Isaac Dottir e outros, ele parece muito mais nesse primeiro momento ligado à questão de tentar perceber como aquela fortaleza funcionava, quais os horários eram melhores para se entrar, como se poderia se organizar para adentrar na fortaleza. E começa também o entrosamento com os guardas que existiam, que faziam a proteção do Trotsky, que eram militantes trotskistas, que se deslocavam dos Estados Unidos e de outros países para fazer a proteção do Trotsky no México, até que o primeiro atentado ocorre com Davi Alfaro Siqueiros, que era um pintor, que era comunista, e que era um grande líder dos mineiros mexicanos, mas que estava embaixo no Partido Comunista, que se colocou para fazer esse atentado, né? O que era comum, uma espécie de gangsterismo dentro do México de resolver as coisas à bala. O Siqueiros ele consegue adentrar com a ajuda do Ramon Mercader, que tem amizade com o guarda, e na hora da vigília desse guarda, o Ramon Mercader suspeita que conversou com ele, ele abriu a porta e aí houve a invasão, e o quarto do Trotsky, do Neto, é metralhado, eles acabam escapando por muita sorte. Ele e Natália, que se abaixam no colchão ali debaixo da cama e conseguem escapar desse primeiro atentado que ocorreu em 23 de maio de 1940. As investigações que aconteceram da polícia mexicana, no início, desconfiavam de Trotsky, porque o Trotsky ficou muito tranquilo depois, né? E isso desmoralizou muito esse ataque fracassado, desmoralizou muito o Stalin, né, e seus lacaios, que caíram no ridículo da forma como ele escapou. Até que, finalmente, o Ramon Mercader é designado para tentar assassinar o Trotsky. E ele começa investidas de aproximação cada vez maior e um dia, depois de ter uma conversa com o Trotsky não gostava muito de, ao receber visitas, companheiros que já circulavam ali entre eles, ele não gostava muito de ter segurança junto ao quarto, né, onde tinha isso, onde tinha as visitas. E o Ramon Mercader escreve um artigo e vai pedir para o Trotsky olhar esse artigo e tudo, e aí Trotsky senta na escrivaninha, vai olhar o artigo, e é o momento em que, por baixo da jaqueta, o Ramon Mercader tira um picador de gelo, uma picareta, e atinge brutalmente o crânio de Trotsky. Trotsky ainda luta com ele, né, os seguranças vêm, prendem o Ramon Mercader, e o Trotsky pede, ainda em meio à convalescença, que não o matem para que o Ramon Mercader possa dizer quem mandou ele cometer esse crime, né, que foi Stalin.
Porém, o Ramon Mercader já tinha uma confissão no bolso, escrita há um tempo, dizendo que era um trotskista decepcionado e que, por isso, tinha matado Trotsky. Essa metodologia ocorreu também com o assassinato de Christian Rakovsky. O assassino de Christian Rakovsky também tinha um bilhete, era um método da GPU, de dizer-se que era trotskista arrependido, que estava decepcionado com o trotskismo e assassinar o trotskista ou o Trotsky. Né? E era um método repetitivo. Então, com Rakovsky aconteceu a mesma coisa anteriormente, se não me engano, em 38, e com Trotsky em 40, no dia 20 de agosto de 1940, e o Trotsky veio a falecer no dia 21 de agosto, no outro dia, dia 21 de agosto de 1940, às 7 horas e 25 minutos. Ainda lutou pela vida cerca de 22 horas. E foi assim que o stalinismo tentou apagar a memória de Trotsky. Mas a memória de Trotsky e seus escritos, suas ideias permanecem mais vivas do que nunca em todos aqueles que sonham em destruir a sociedade capitalista e que sonham com uma revolução permanente, um ciclo revolucionário que acabe com a exploração do homem pelo homem. Um abraço a todos e todas, espero ter contribuído para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre a vida do Trotsky e de como ocorreu esse crime absurdo e bárbaro que comprometeu, sem dúvida nenhuma, a revolução no mundo inteiro.